Estamos começando o quarto episódio do podcast da Arte de Produzir e Vender Filmes, que é um ciclo de formação que está oferecendo atividades sobre produção e mercado audiovisual, como cursos gratuitos de formação, assessoria de projetos e uma oficina intensiva de pitching. A Arte de Produzir e Vender Filmes é uma realização da Associação Cultural Cine Ceará, em parceria com o Mercado Audiovisual do Nordeste, e conta com o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria da Cultura, através do 13º edital Ceará de Cinema e Vídeo. Eu me chamo Arthur Gadelha, sou crítico de cinema aqui do Ceará, e hoje estamos recebendo Vanessa Forte, que é diretora, roteirista, produtora, curadora, que trabalha com projetos de ficção, documentário e, motivo pelo qual estamos aqui, a animação. Então, primeiramente, Vanessa, muito bom lhe receber, mesmo que à distância, mas dá pra gente trocar uma ideia. Prazer grande é meu. Obrigada por me convidar para prosear com você. Bom, no ciclo de formação, né, a Vanessa é responsável pela consultoria dos projetos de animação em desenvolvimento. E eu queria começar a falar contigo sobre isso, assim, como é que é esse processo, porque eu imagino que a animação é um universo muito plural, né, de técnica, de narrativa, assim, como é que a importância da consultoria, como é que funciona, assim, esse processo? O audiovisual como um todo é um trabalho muito coletivo, né? Assim, e a animação assim, tem muitas pessoas envolvidas. Mas esse trabalho que a gente vai fazer, ele é muito ali da gestão dos projetos, né? A gente está falando da parte de desenvolvimento e de roteiro, né? Então, que é muito da gênese, o como a gente desenvolve a parte dos conceitos, a parte dramatúrgica, a parte também no que diz respeito ao gênero, ao tipo de narrativa que você vai fazer, como que você vai narrar essa história, quais são os seus personagens, enfim. Então, a consultoria, de certa forma, ela vai tocar nessas partes de desenvolvimento e de narrativa dos projetos selecionados, né? Inclusive, eu já os recebi, estou estudando e lendo todos eles. Então, eu acredito muito nessa interlocução, nessa conversa. Inclusive, nos meus próprios projetos, eu sempre busco essa interlocução com outras pessoas, porque escrever, especialmente quando a gente está concebendo, né, está nos inícios do projeto, a escritura, quando a gente não consegue montar uma equipe para fazer uma sala de roteiro, uma interlocução, esse trabalho acaba sendo muito solitário, né? Então, essas interlocuções, que a gente chama de consultoria, mas na verdade são provocações, então a gente vai ter momentos individuais com cada projeto, a gente vai ter também um momento onde os projetos que são ali podem potencializar, né? Eu vou fazer algumas duplas que um projeto possa potencializar o outro. Então, além do meu olhar de consultora, eu também acredito muito nesses espaços de troca mesmo entre os projetos para essa troca plural, assim, que eu acho que sempre enriquece e sempre descobre outras camadas, outros jeitos de olhar as questões levantadas pelos projetos. Eu acredito profundamente nisso, assim. E essa experiência digital também tem esses prós também, né? Você poder aproximar pessoas de outros projetos, você está em outro ambiente, né? É assim, eu mesma, eu já trabalhei como mentora, né? Cada laboratório tem uma terminologia, assim, mentora ou consultora de projetos, né? Assim, aqui na Especine, né? Que é a agência de cinema aqui da cidade de São Paulo, também o 11 Mil Pés, que é um laboratório que eu fundei junto com o Fernando Timba, e eu também em outras situações. Aí mesmo no Porto Iracema já fiz um outro, enfim. E também já participei de laboratórios como autora, né, o BR Lab, enfim. Então, todos eles, seja como consultora, mentora, seja como participante, todos eles promovem esse espaço de troca, além de troca de uma pessoa que está ali para dar consultoria, também de troca entre os projetos, né?
E isso se valoriza muito, justamente porque eu acho que provoca muitos insights e muita, não sei, ilumina, né, alguns lugares do projeto que às vezes esse olhar diverso mesmo, de repertórios culturais diversos, repertórios pessoais diversos, enfim. E aí eu acho que a parte online, né, por ser online, eu acho que provoca a gente a criar outras metodologias com o desafio de que está todo mundo muito cansado das telas, né? Então eu acho que é um desafio aí que eu estou tentando quebrar a cabeça para a gente fazer com que não seja tão desgastante e ao mesmo tempo provoque. Então eu acho que eu me coloco nesse lugar como roteirista de provocar os autores a pensar, mas também nesse lugar de quase uma mediadora desses processos coletivos, que eu acredito muito profundamente, que é uma espécie, em certo grau, assim, com certas reservas, que é um pouco diferente, mas ele tem ali uma similaridade com uma sala de roteiro mesmo, que é de troca, que é de entrega, então exige uma cumplicidade, exige uma confiança, um respeito com o projeto do colega, porque é a autoria dele, então tem ali sempre uma coisa de um cuidado com isso, como que respeita, sempre eu peço para assinar um termo de confidencialidade, então os processos éticos também considerados dentro de um processo coletivo, né? Então isso é uma coisa que eu também gosto sempre de colocar em questão, para a gente também conseguir fazer disso esses fluxos coletivos, né? Eu acho que é um pouquinho isso, assim. Fica um processo mais orgânico, né? Assim, de aprendizagem, né? Todo mundo integrado, né? Você falou. É. E eu acho que, de certa forma, se a gente for pensar o que é, ou que também tem várias terminologias, ou o que é um coordenador de sala, de roteiro, ou o que é um roteirista-chefe, né? É essa pessoa que, no final, né, quando está realmente num processo de desenvolvimento de roteiro, no final se alguém não conseguir escrever, vai escrever no final, né, vai articular, vai dar forma e tal, mas também isso depende muito da equipe, assim, mas é principalmente esse cara que estimula o processo coletivo, que provoca o melhor de todo mundo na sala, potencializa o que cada um pode trazer de bom. E eu acho isso. Eu sou muito dos processos coletivos. Escrever é muito solitário, como eu falei. Eu adoro ficar quietinho escrevendo, mas esses processos coletivos eu acho que são muito ricos. Dá um tesão, assim, dá uma vontade de fazer, ou realmente o olhar do outro melhora o nosso olhar e potencializa, enfim. Então, eu acredito muito, assim, realmente é muito rico. Muito massa. Agora, puxando, assim, para uma conversa sobre a própria arte em si, né? A animação brasileira é uma coisa muito específica, né? Porque eu lembro quando a Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, lançou aquele livro, né? Que era as 100 melhores animações brasileiras. Eles lançaram até lá no festival de Annecy, né? E Sim, aí, em um texto, tinha uma pessoa que falou assim, olha, eu acho até que era da Associação Brasileira de Animação, né? sim, é o Aí- Arnaldo Galvão. Pois Isso. é, aí ele disse que tinha muitos filmes ali que estavam recebendo um texto crítico pela primeira vez, né? Uhum. Como é que você acha que é assim? Você acha que a animação brasileira é pouco discutida, assim, é pouco... Como é que você vê isso? É, olha, é assim, eu tenho até uns amigos do Estúdio Teremim, que é o estúdio de animação aqui de São Paulo, tanto a Nádia como o Marcos, isso é uma discussão super. Enfim, todo mundo faz, mas eu me lembro muito deles, porque no mercado e também no setor de política pública, nos editais, muitas vezes a animação é visto como gênero e não é visto como, né? Então, assim, é como se fosse um gênero a mais, assim. Então, e é filme, é cinema, né? Então tem Uhum, uma questão de uma compreensão
que é muito, muito básica, assim, né? E eu acho que isso a gente, a gente realmente tem, tem equívocos, assim, né? Então, a gente tem grandes curta-metragistas de animação, a gente tem uma diversidade de animadores que trabalham com uma diversidade de gêneros, assim, a gente também tem que ultrapassar essa ideia de que a animação é só para criança. Tem animações assim, tipo o próprio Marcos Vinícius Vasconcelos, que é um animador super premiado, já ganhou Havana, Festival de Havana, já ganhou um monte de festival com um curta dele, o próprio curta da Nádia também, que dirigiu, um curta que é um documentário em animação, né, que fala sobre a ditadura brasileira, que é super premiado também, enfim. Então a gente, eu acho que isso que você fala sobre a não discussão, né, que ali você trouxe a questão da crítica, mostra o quanto que a gente ainda não compreende bem a animação, né? Assim, o quanto que o mercado ainda não compreende, e que a animação não é só para criança. Então, tem coisas que a gente consegue fazer com animação que o cinema brasileiro em live action não consegue fazer, porque são muitos efeitos especiais, a gente não tem um cinema de efeitos especiais, né? A gente está quase sempre salvo aí muitos cineastas novos que têm feito realismo fantástico e outras coisas, mas a gente não consegue. A animação, ela tem uma potência para a gente chegar em alguns lugares que o live action não tem, né? E como uma pesquisa. Então, assim, você tem artistas incríveis. Por exemplo, a gente tinha muitos editais, muitas coisas que potencializaram uma diversidade. Você pega, sei lá, Ale Abreu e Vitor Hugo, que são animadores completamente distintos e são maravilhosos, assim, tem ali na sua linguagem, na sua autoria, né? Você tem o Vitor Hugo que faz coisas de terror fofa, e é o cara que é super heavy metal, e é o cara incrível, de um coração gigantesco, e pode fazer. A primeira animação que ele fez tiveram outras, mas que foi pelo Curta Criança, que foi historietas em stop motion. Ele fez historietas em stop motion lá atrás, no início dos anos 2000, enfim. Então, acho que a gente ainda precisa mesmo de gente que ajude que os críticos, a própria universidade, que ajude a gente a potencializar, né, as discussões sobre a animação brasileira e sobre a animação mundial, enfim. Você falou que a animação é vista como um gênero, como se ela contasse o mesmo tipo de coisa, né? Eu lembrei na época das locadoras, tinha lá terror, comédia, aí a classificação, filme brasileiro, como se filme brasileiro fosse um gênero, né? É isso, exatamente. É importante Exatamente. poder juntar, também é filme, tem documentário de animação, né? Tem É, animação adulta, animação de terror, porque, gente, é tanta coisa, é né? isso. E assim, você acha que é um mercado fechado, assim, um mercado de poucos polos? Como é que você percebe, assim, o brasileiro, né? A gente está num momento muito complexo, né, para É, falar sobre isso, porque eu acho que a gente teve, no final dos anos 90, início dos anos 2000, até agora há pouco, muitas políticas públicas de animação, né? Assim, muitas, tá? Seja pela associação de animadores, seja pelos canais públicos que potencializaram muito a produção das animações. Talvez tenha se focado muito no Sudeste, como sempre, mas isso depois é, é, reverteu em algumas coisas no edital de TVs públicas, né? Assim, que eu acho que tinha ali algumas linhas que também tratavam animação só para criança, mas tinha linhas de animação, né? Assim, então eu acho que eu acho que é uma discussão de política pública, sabe? A gente precisa potencializar. Eu sei que em Recife também tem pessoas muito legais ali no polo que eles têm, e está se formando animadores
pernambucanos, porque a gente é isso, né? A gente precisa formar animadores, né? Porque para fazer, por exemplo, uma série ou um filme, é uma equipe muito grande, né? Para dar conta, porque, sei lá, um filme, às vezes, o filme do Ale Abreu, por exemplo, que ele vai, acho que lançar agora em Annecy, de 2, 3 anos para fazer, se não mais, né? Pensando só na produção, né? Então, tudo bem que isso depende muito do método de cada diretor e tal. A Lei, eu sei que gosta muito de fazer os próprios concepts todos, toda a biblioteca, né? Enfim, mas a gente precisa discutir essas políticas. Eu sei que eu não sei como que está no Centro-Oeste. Eu sei que tem animadores muito legais em Brasília, tem animadores no Sul também. Tem gente que está discutindo, o próprio Federico, né, que fez, tem um longa dele, enfim, e outras pessoas. Então, tem pessoas chaves, assim, e tem grupos chaves, que todos articulados ali pela associação, mas eu sonho que a gente consiga voltar a discutir isso sobre um plano das políticas públicas, que acho que agora só os governos estaduais ou municipais estão conseguindo fazer essas discussões, mas que isso volte num plano, numa articulação nacional, né? Vamos torcer para Vamos que a torcer. gente consiga É fazer uma isso. chave, né? É uma chave muito importante. Sempre foi no cinema brasileiro, né? E eu lembrando agora do meu deslumbre, assim, quando eu assisti, acho que em 2014, né? O Menino e o Mundo. Acho que foi 2014. Depois ele foi indicado ao Oscar em 2016, né? Mas em 2014 ele estreou no Brasil, né? Isso, acho que foi isso. E eu fiquei assim, gente, tava passando aqui no cinema de rua, de praça aqui de Fortaleza. Levei, assim, assisti umas 3 vezes que eu levei pessoas para ver, criança, primo, tia, enfim. Você tem um filme favorito? É, Ah, eu algum, tenho, sei lá. Ou mais eu tenho recente? Eu sei que é uma pergunta uma difícil. Eu tenho muitos, assim. Eu acho que, assim, o mais emblemático para mim é o Metrópolis, assim, Metrópolis. que é do Tezuka, e para mim, assim, porque eu me formei muito tanto com Estúdio Ghibli, mas também com as animações de ficção científica, né? Uhum. Ghost in the Shell, enfim. Eu lembro que a gente que os japoneses, além dos longas, assim, eles têm muitos curtas, assim, e curtas incríveis, e também tem formato de média, tem muito média-metragem, assim, coisas de 40, 50 minutos, assim, mas esses de ficção científica, para mim, Metrópolis é um filme grandioso. Eu falei, gente, olha isso, assim, um negócio que você tem umas músicas, assim, Incrível. as músicas clássicas no meio, assim, é um negócio muito grandioso. E eu lembro que quando eu assisti, foi no final dos anos 90, eu fiquei impactada, assim, e deixei de ser a mesma pessoa quando eu assisti, assim. Importante, né? Uma ótima sua escolha, né? Preciso até rever, porque realmente é um filme grande em todos os sentidos, né? Muito É. massa. Bom, Vanessa, a ideia era uma conversa breve mesmo. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Queria que você deixasse só um recadinho assim, uma despedida para os futuros cineastas que estão passando pelo ciclo de formação, né? Assim, a animação dá certo. Enfim, qual é o recado final que você deixa? Olha, eu acho que eu vou deixar um recado que eu tô me falando todo dia, assim, algo Perfeito, todo perfeito. dia para mim, que é acreditar mesmo, assim, nas suas próprias histórias. É muito um trabalho, escrever e criar, não é uma coisa só de inspiração, ele é artesania, é trabalho todo dia. Você não escreve, muito dificilmente você escreve uma coisa, muito dificilmente não, você não escreve uma coisa boa logo de cara, né? Você pode ter boas ideias, mas isso exige um trabalho de artesanato mesmo. Escrever e criar é artesanato, né? Assim. E para esse momento difícil que a gente está vivendo, eu acho que é acreditar mesmo que a gente,
na importância do que é fazer cinema e fazer cinema de animação, sobretudo porque a gente toca em lugares que a gente consegue conceber um imaginário e um lugar do sonho e de visualização da vida que é muito especial. Então, eu desejo que todo mundo consiga sonhar e acreditar nos seus projetos e botar eles na rua e conversar com as pessoas, enfim, e acreditar. É isso. Massa, muito obrigado. Então, eu agradeço muito a sua presença e boa sorte na consultoria do Ciclo, viu? Valeu, Arthur. Abração, viu? Obrigada. Valeu, querida.